Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse da importância dessa semana cheia de treinamento, que até tentaram colocar ali o jogo do Vasco no meio da semana, mas você teve a semana cheia, né, após a parada e esse trabalho feito para chegar aqui hoje, o que é que foi elaborado para chegar aqui hoje e voltar a vencer o Corinthians fora de casa e voltar a vencer no Brasileiro fora de casa. Boa noite. Eu acho que sempre ajuda, né? No meio de. É a segunda semana cheia que nós temos. E nós já estamos em agosto, né? Agosto que nós já estamos, né? Nem lembro. Então é importante para recuperar jogadores, né? Muitas vezes não é nem tanto treinamento, mas sim recuperar a energia, porque a sequência é muito grande de jogos. Eu acho que foi importante, mas não foi preponderante, porque o Corinthians, em boa parte do jogo, teve domínio, teve controle. Nós sofremos mais do que o normal. Acho que o Corinthians teve muito mérito, especialmente no primeiro tempo. Merecia talvez um placar melhor no primeiro tempo, né? Acho que no segundo jogo se assentou, apesar que eles tiveram mais finalizações, tudo, mas 90% das bolas alçadas à área. Acho que foi né, a sequência do jogo foi essa, bola pelo lado, cruzamento. Eles pesam muito a área. Às vezes põe até, né, o Gustavo Henrique lá na frente para disputar, mas pesam a área com 4, 5 jogadores. E acho que aí hoje de se destacar, na minha opinião, David e Duarte. Acho que os dois zagueiros foram muito bem, mas David, impressionante, né? É um jogador que as pessoas dão pouco valor, mas que tem sido de uma utilidade fantástica para a gente. Então, acho que o time soube se defender. Baixamos depois com o Thiago para fazer uma linha de 5. Tentamos, já que o Michel não tinha mais condições de jogo nos últimos 10, 12, 15 minutos, não sei. Defendemos com uma linha de 4, Jean vindo para o lado, com o Nico, com Cauli e Lúcio, né? E deixamos o Michel em campo para fazer número, para não ficar ali um vazio muito grande. Então, destacar também o sacrifício desses jogadores, a se lamentar as duas lesões, ou dois jogadores que saem por lesão, e aí uma das trocas queima justamente essa troca do Michel, e é onde a gente perde um pouco de energia, e o Corinthians vem para cima. Mas, importantíssima vitória, fora de casa, vencer aqui é sempre muito difícil. Rogério, boa noite. Fernando Ramos do Sou Mais Bahia. Queria que você destacasse a força mental e a força física dessa equipe, né? No último jogo contra o Fluminense, o Bahia conseguiu correr atrás do placar por duas vezes e hoje conseguiu fazer o gol logo após sofrer o empate. O que é que você pode falar sobre essa força física, força mental também desse time de não baixar o ritmo, né? Eu acho que é principalmente a força mental, porque nós estivemos sempre à frente do Corinthians, ou igual ou à frente, né? O jogo começa, acho que o gol vai com 1 minuto e meio, 2 minutos ali, o primeiro gol, né? Então a gente sempre esteve à frente. Muito da posse alta do Corinthians hoje, o que é extremamente contraditório com o futebol que a gente pratica, é muito se dar, porque o Corinthians jogando na sua casa esteve atrás desde o primeiro minuto. Depois, quando o Corinthians empata, mais 1 minuto depois, nós estivemos à frente novamente. Então, nós nunca jogamos atrás do marcador, o que faz com que o adversário se desdobre. E o Corinthians, acho que muito mérito, até marcou muito bem. A gente teve muita intensidade de marcação também, o Corinthians, né? Eu acho que esse foi o principal do jogo. E mesmo jogadores jovens, como o Thiago entrando, o Lúcio por fora entrou para dar sustentação, tentar puxar os contra-ataques e dar uma sustentação boa atrás, cumprir o papel. Nós sabíamos que nós tínhamos que escolher 2 trocas de 3, Michel, Ademir, Kaique. Eram 3 jogadores cansados, mas devido à substituição imprevista do Gilberto pelo Arias, nós só tínhamos 2 para fazer. Eu preferi reforçar, já que o Corinthians cruzava muita bola na área, preferi reforçar os 2 lados e largar o meio-campo um pouquinho mais, um lugar que eles menos atacaram no dia de hoje. Rogério, Fábio, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Como que você viu a atuação hoje do Michel Araújo, já que o Bahia não contou com o Everton Ribeiro? Eu acho que são distintos, né? Everton é um jogador de dar ritmo e não é um jogador de tanta infiltração, não tem um poder de finalização como tem o Michel. Agora, é um jogador diferenciado quando está em campo, ele te encontra soluções que muitas vezes outros não encontram. Mas eu acho que o Michel foi bem no gol, não tem jogado constantemente 90 minutos, né? Então teve que fazer esse sacrifício. Eu sabia que ele iria cansar, mas no contexto geral acho que ajudou bastante, foi bem, acho que melhorou com o passar do tempo no jogo, foi entrando um pouco mais no jogo, conduziu algumas bolas, perdeu algumas bolas por não dar esse ritmo de passe, mas fez um gol e ajudou, como vem. Impressionante, se você for colocar minutos jogados com o número de gols, é impressionante a média, talvez seja o jogador com menos minutos para fazer gol do nosso time. Boa noite, Rogério. Bárbara Sorans, da Web Rádio Gol de Placa.
O Bahia conseguiu manter a posse e incomodar o Corinthians mesmo jogando fora de casa. Como você equilibra esse modelo de proposta de jogo sem perder a solidez defensiva? Bom, a posse de bola hoje, honestamente, não foi das melhores. Eu acho que nós seguramos pouco a posse de bola devido à pressão intensa do Corinthians. Foi impressionante o ritmo que o Corinthians jogou o primeiro tempo. Falei com o Charles da Tarentuário, eu falei, os caras eles vão ter que cansar uma hora, porque não dá para jogar nesse ritmo que eles jogaram o segundo tempo, né? Então, hoje eu acho que nós nem conseguimos tanto essa posse, né? Foi muito mais do Corinthians o jogo. Mas é um jogo que, mesmo sem a posse de bola, a consistência defensiva foi mantida, especialmente quando o Corinthians começou a botar pontas e Dieguinho, né, que entrou ali pelo lado direito. Aí nós resolvemos baixar para a linha de 5. Não tínhamos, talvez, exatamente os jogadores para fazer aquilo, mas teve a boa disposição do Thiago em baixar. A Juba veio para dentro, o David com o Santi, David, e nós nos defendemos como podíamos na parte final do jogo. Tivemos ainda bons contra-ataques, onde poderíamos ter um desempenho melhor, mas hoje a posse de bola, que é uma marca característica do time, nós não conseguimos fazer valer essa nossa qualidade. Boa noite, Rogério, aqui. Tawane, do Tic Tac Esportes. Bom, mesmo sendo superior no placar, né, o Bahia sofreu ameaças durante a partida, a posse de bola realmente foi do Corinthians e as finalizações também foram destaque da equipe mandante. Michel e o William marcaram, mas eu queria saber se, para você, o Ronaldo também pode se manter como cara decisivo, né, do jogo de hoje. Eu acho que o Ronaldo fez um segundo tempo excepcional, acho que precisava disso. Ganhar confiança para quarta-feira, que nós temos também um jogo decisivo em Copa do Nordeste. Era muito importante ele reverter esse quadro, e ele conseguiu devido ao trabalho dele, fez boas defesas no segundo tempo, foi, acho que, importantíssimo para que o placar se mantivesse em nosso favor, né? Eu fico feliz porque goleiro vive de confiança. Goleiro, confiança é primordial. Você pode ser bom, você pode ter técnica, se você não tiver confiança, esqueça. Então, eu acho que foi bom para... Esses últimos 45 minutos foram importantíssimos, talvez, para a sequência dele. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória. Queria saber de você, né? Justamente você mesmo falou que, por mais que o Bahia tenha ficado sempre inconstante à frente do placar, sim, ainda assim o Bahia sofreu bastante, né? Você acredita, obviamente, o Everton Ribeiro faz muita falta, né? Você acredita que ele fez falta principalmente para a criação de jogadas, até para se soltar um pouquinho mais, não ser tão pressionado na partida de hoje? Eu acho que eu seria injusto se eu falasse alguma coisa nesse sentido, porque o jogador que o substituiu foi responsável direto por boa parte do nosso sucesso no jogo, da parte direta de gol, né? E o Michel se doa muito. É lógico que se o Everton estivesse, nós teríamos mais uma troca automaticamente, teríamos conseguido estar melhor no jogo, né? E o Everton faz falta sempre para qualquer time. Eu acho que a manutenção da posse de bola, o Everton dá bastante, mas o Michel foi brilhante, principalmente na parte ofensiva, na parte de chegada a gol, de força, de drible, a batida de fora da área. Constantemente ele tem feito gols dessa maneira com a gente, né? Então seria injusto. Eu acho que o Everton foi bom, o Everton conseguiu descansar alguns dias e vai ser muito importante, sem dúvida nenhuma, para quarta, para domingo, que ele possa estar mais inteiro também, independente do tempo que ele ficou fora sem esse jogo, mas 10 dias mais ou menos, né? Para ele é importante também essa recuperação. Mas o Michel foi importantíssimo no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Lincoln Oliveira, do Esporte Clube Resenha. Você já falou da dificuldade que o Bahia teve de criar situações, da dificuldade que o Corinthians impôs também para o Bahia, da partida bem comprometida defensiva, sim, do Bahia. E o Bahia chega a 8 jogos de invencibilidade, maior sequência invicta de um time no Brasileirão nesse momento. São partidas como essa, que um time que não tem tanto poderio ofensivo, mas se compromete bastante defensivamente, com 2 jogos a menos, que molda, cria casca para brigar pelo título, claro, ainda faltando um turno inteiro? Olha, eu quero sempre vencer os próximos jogos, espero que a gente tenha ponto suficiente para... Nós temos que ser realistas, nós estamos no momento... Nós sabemos que nós estamos no limite do limite do limite. Agora, não falta dedicação, comprometimento de todos, né? Eu acho que não é... O Bahia teve boas chances de gol, teve boas chances. É que o Corinthians, jogando em casa, predominantemente, vai ter mais oportunidades de gol. Ao menos a lógica do futebol diz que o Corinthians, dentro da sua casa, é um time muito forte, né? Então, assim,
Eu não vejo como um jogo que fugiu muito do padrão. Eu acho que poderia ser uma posse mais equilibrada, mas mostra que também o Corinthians está no caminho certo, que o Dorival faz um bom trabalho. Às vezes a bola não entra, às vezes você tem as oportunidades ou tem um padrão de jogo estabelecido e não consegue vencer. Para nós, muito importante manter esses jogos de invencibilidade, não pela invencibilidade em si, mas pela pontuação que vai subindo. E se você analisar, eu sei que as pessoas não contam como turno, mas eu conto 18 jogos de 19, consegui 33 pontos, diante de circunstâncias, com um Pulga ainda com um pouco de dificuldade. Eu até pensei em colocar ele 15 minutos no jogo, mas ele, infelizmente, já tomou o cartão. Daí agora vamos ter que deixar mais um tempinho ele. Quem sabe para quarta-feira ele possa ainda estar participando, mas se não, quando voltar ao Campeonato Brasileiro. E aí, sem o Pulga, a gente perde bastante. O Thiago fez a função defensiva muito bem, mas ainda precisa de um pouquinho mais de experiência para ter mais tempo, mais minutos dentro do campo. Boa noite, Rogério. Rafinha da Rádio do Interior. Desculpa. Boa noite, Rogério. Rafinha da Rádio Resenha do Interior. Parabéns pela vitória. O que você considera o ponto mais importante para você, para o Bahia sair vitorioso hoje? Puxa vida. Eu acho que a dedicação de todos, a consistência no final, quando o Corinthians pressionou mais, quando o Corinthians alçou muita bola na área. Acho que a dupla de zaga hoje, um destaque para David e para mim, que tiraram todas as bolas de trás. Ronaldo, a parte defensiva no segundo tempo. E nós somos objetivos hoje. No primeiro tempo finalizamos acho que 2 vezes, né? Foram 2 finalizações no gol, os 2 gols que nós fizemos. Tem dia que a gente finaliza 30 e não consegue fazer gol. Hoje nós somos mais assertivos nesse sentido. Mas acho que são vários fatores. O 1 contra 1 do Kaique foi importante. A velocidade que o Ademir imprimiu foi importante. O Lúcio, o William fazendo parede, fazendo o time jogar. E na segunda parte, eu acho que a doação, a dedicação para defender um resultado onde o jogo já não estava mais favorável para a gente, estava mais para o Corinthians. Mas nós tivemos a disciplina de cumprir, defendendo com linha de 5, às vezes até hora ou outra, até com o Lúcio também baixando em linha de 6 em determinados momentos, para a gente proteger bem o miolo da área com os 4 defensores e tentar defender o que o Corinthians fez durante o jogo inteiro, que foram cruzamentos, onde o Corinthians teve as melhores oportunidades. Rogério Silvestre da Gazeta, há 20 anos. Sim, então. Eu me aposento lá, se Deus quiser. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho do respeito que muitos jogadores têm por você. Antes do jogo, atletas do Corinthians foram lá te abraçar, o Hugo principalmente. Sim. Que você falasse um pouquinho desse momento antes da bola rolar. Bom, o Hugo trabalhamos no Flamengo, junto, o Mateuzinho também no Flamengo, Vitinho também, que chegou agora, né? Também trabalhamos no Flamengo, e outros jogadores que eu não tive a oportunidade de trabalhar, mas enfrento. Eu tenho um respeito muito grande por todos, tenho uma consideração muito grande por todos. Esses que eu falei foram meus atletas e são muito profissionais. Então, quando tem jogadores que tem vontade de trabalhar e você tem boa relação, a gente leva isso e estende isso para o restante da carreira. E até muitos você reencontra, né, através disso. Você vê hoje um exemplo, né, Michel, Nestor, jogadores que trabalharam no São Paulo, hoje estão trabalhando comigo. David, que nós nos enfrentamos na Série B com Fortaleza e Goiás em 2018, adquirido por um preço bem pequenininho pelo grupo e hoje dando um resultado muito grande, né? Então, assim, a vida dá voltas, né? E ser bom profissional, ter boa relação, é para a vida toda. São caras que têm ainda muitos anos no futebol. Eu já não tenho mais tantos, mas que a gente pode se encontrar e dar um abraço sincero a cada vez que se enfrenta. Rogério, o Bahia vem a alguns jogos tendo resultado, mas sendo muito cobrado pela torcida em algumas partidas na questão do desempenho, né? E é claro que é muito difícil por conta de uma sequência gigantesca de jogos, mas você acha que foi a melhor resposta a curto prazo ter esse triunfo aqui na Neoquímica Arena? Os triunfos, eles têm um peso muito grande, né? Mesmo não tendo o controle do jogo, como normalmente a gente tem, principalmente quando joga na Fonte Nova, mas vencer é sempre uma boa resposta. Mas o torcedor, ele cobra como todo outro torcedor, mas também nos incentiva. Até hoje aqui, uma presença grande de torcedores do Bahia hoje, né? No começo do jogo, todos gritando ali, empolgados, tudo. Isso acho que também traz confiança para a Fonte Nova. O torcedor tem que saber que nós estamos enfrentando dificuldade nesse momento, sem atletas importantes que poderiam estar hoje como titulares, ainda tendo também, buscando uma peça ou outra no mercado para fortalecer o elenco, que já é um elenco robusto. Mas eu vejo sempre como torcedor, cobrando como
todo time, o torcedor do Corinthians também estava cobrando para vencer, né? Então, mas é um torcedor também que nos apoia, que põe sempre 30, 35, 40 mil na Fonte Nova, como foi hoje, acho que 30 e poucas também aqui, mil pessoas. Então, assim, é um torcedor que incentiva muito, cobra bastante. A gente tenta entregar, ter essa troca através dos triunfos, né? Nem sempre é possível, porque ainda temos lacunas a preencher ou jogadores que estão lesionados para voltar e fortalecer o elenco. Rogério, você escolheu o Michel e disse que não tem como falar depois do jeito, né, que o Michel entra, já faz o gol e tal, mas assim, em outra coletiva, você já foi questionado sobre uma possibilidade de 3 volantes ou até mesmo um losango. Foi pensado em algum momento começar o jogo de hoje com o Caio, Jean e o Acevedo, porque o jeito que o Acevedo vem entrando nos jogos, o tanto que esse cara tem se doado no meio campo, a gente pode dizer assim, é um cara mais de combate, né, de defesa ali. O que é que você pode falar a respeito Acevedo, do cara, que o Nico está fazendo? Para mim, depois do David, talvez tenha sido o jogador mais importante para nós no jogo, né? Nós jogamos sempre com 3 volantes. A única diferença é que, enquanto a equipe joga com 3 volantes de marcação, nós jogamos com Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. O Jean Lucas é o que dá equilíbrio físico, Caio e Everton que dão a parte técnica. Na ausência do Everton, hoje jogou com o Michel. Poderíamos sim ter começado com o Everton. Na maneira como nós jogamos, com a Acevedo. Na maneira como nós jogamos, a gente joga numa forma de tripé, né? Nico e Caio. O Caio, o que ele tem de melhor? Baixar e te dar ritmo e construir jogo, né? O Caio, se jogar na função de ponta de tripé, ele não é aquele cara que vai buscar o que o Everton faz, o que o Michel faz, o que Jean Lucas faz, o que a Cauli até tenta fazer nessa função. Então, e o Nico também não é esse jogador de ponta de tripé, de 8 para jogar. Ele até faz isso fisicamente, tranquilamente, mas na hora de jogar não é o ponto forte dele. Então, eu também gostaria de ter os dois no mesmo tempo. Se a gente jogasse num volante lado a lado, uau, perfeito, poderia jogar tranquilamente com os dois. E também pode jogar em determinado momento com os dois, por que não? Não pode. Agora, os dois te dão coisas distintas, mas extremamente importantes. Os dois, para mim, eu conto o Nico hoje praticamente como o 12º jogador do time. É um jogador que, e quando precisa improvisar, também vem para a zaga, vai para a lateral direita, vai em todo lugar. Mas acho importante também, a hora que o Caio cansa, o Nico entra e dá a sustentação necessária. Isso não é titular reserva, eu não considero dessa maneira. O Nico é importantíssimo. E provavelmente o Nico terá minutos todos os jogos. Se não no lugar do Caio, vindo um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, na hora de marcar, ajudar. Agora, são jogadores que jogam numa faixa parecida do campo dentro do sistema que nós jogamos e que tem se mostrado um bom sistema de jogo. E sobre o losango no meio, hoje nós jogamos com o losango, né, quando o Cauli entra para fazer, porque o Corinthians estava marcando muito pressão, nós tentamos descer Cauli para tentar dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de posse. Não conseguimos muito, mais ou menos tentamos fazer o que a gente achava que era o melhor para ter um pouco de... com a flutuação do Cauli, mais até do que o William, porque ele tem mais mobilidade, nós tentamos, mas passamos um pouco de sufoco. Depois ele entrou num tripé de meio para fazer o 5-4-1, quando o Michel sentiu, aí ele baixou, fez essa função, que também poderia ter sido feita pelo Cauli hoje. Foi uma das dúvidas que eu tinha, usar Cauli ou Michel Araújo. Acho que pela força física, jogo fora de casa, o Michel se encaixava melhor.